Olá pessoal, Dr. Roberto Galvão, médico nefrologista. Agradeço aqui a presença de todos para um artigo científico muito legal para responder uma pergunta que muita gente tem feito para mim nos últimos tempos sobre essa pesquisa do própolis. Qual é o real benefício que o própolis traz na saúde renal? E eu vou comentar sobre o trabalho, que foi feito por um grupo do HC, da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Marcelo Silveira, o trabalho dele, e teve aí a participação também do Dr. Antônio Carlos Seguro. O estudo deles é sobre a aplicação do própolis verde brasileiro na nefropatia, na redução de proteinúria e sobre a função renal. E para eles fazerem esse estudo, eles fizeram um recrutamento aí com muitos pacientes, vários critérios de inclusão e de exclusão. Aqui o objetivo não é contar o artigo inteiro, mas chegar no núcleo aí do que foi feito e o que foi descoberto. Foram incluídos no final 32 pacientes, tá certo? Metade deles, praticamente metade, 18, foram recrutados para usar o própolis verde e 14 pacientes para usar placebo. Então um trabalho bem feito, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que é o padrão ouro aí da nossa ciência. Então, um estudo sério e que teve resultados aí que eu vou contar para vocês. O própolis verde é uma substância que tem ação anti-inflamatória, imunomodulatória e antioxidante, que possivelmente traga aí benefícios para algumas doenças inflamatórias, como é o caso das glomerulopatias, da doença renal crônica. E esse própolis verde tem uma aplicação aí de uso popular por muitas décadas, aí muita gente usa isso, e eu desconheço aí algum outro trabalho que tenha sido feito anteriormente sobre problemas renais. Eles fizeram esse recrutamento, Aliás, fazer aqui uma parte, desde o advento dos inibidores de enzima, que são aquelas substâncias para a pressão arterial que termina com pitopril, e os bloqueadores da angiotensina, que terminam com sartan, desde o surgimento dessas drogas, não surgiu nada muito eficaz no controle da proteinúria. E eles então tiveram a iniciativa de fazer a pesquisa em cima do uso do própolis verde. Como é que foi feito esse estudo? Eles dividiram então em dois grupos, o grupo de estudo, que é o grupo própolis, 18 pacientes, o grupo placebo, 14 pacientes. Esses pacientes receberam comprimidos de 125 miligramas, 2 comprimidos 2 vezes ao dia, ou seja, 500 miligramas por dia. O grupo placebo recebeu a mesma quantidade de comprimidos, mas não contendo o própolis. Qual é a importância do uso em cápsulas nesse caso? Sendo um estudo clínico, se você fornecesse aquelas gotinhas do própolis para os voluntários utilizarem, seria muito difícil você fazer um placebo com cheiro e gosto de própolis sem ser o própolis. Então fica muito mais fácil para você, entre aspas, enganar o lado psicológico dos pacientes, oferecendo um placebo em forma de comprimidos. Esses pacientes tiveram um follow-up, que é o segmento, durante 12 meses. Foram dosados vários exames antes e depois desses 12 meses, justamente para ver quais foram os efeitos. De uma forma geral, os dois grupos de estudo foram muito parecidos em termos de sexo, idade, presença ou não de hipertensão, prevalência ou não de diabetes. Foram grupos, vamos dizer, muito bem pareados, e foram dosadas aí os principais marcadores aí de função renal, de lesão e de função renal. Quais foram eles? Foram dosados a proteinúria de 24 horas, uma proteína urinária chamada MCP1, que é uma proteína que tem uma participação no processo inflamatório das doenças renais, ela tem a sua expressão aumentada em glomerulopatias. Também se dosou
Relação proteína creatinina urinária num subgrupo de diabéticos e ainda se estimou a taxa de filtração glomerular dos dois grupos. E quais foram os resultados observados? Primeiro, em relação à proteinúria. O grupo que recebeu própolis teve aí uma queda de proteinúria em cerca de 27% depois de um ano. Ou seja, eles começaram aí com cerca de 960 miligramas em 24 horas em média do grupo e terminou depois de um ano com 695 miligramas, então uma redução de quase 27%. O grupo que recebeu placebo começou com 1.100 miligramas em 24 horas, depois de um ano estava com 1.403 miligramas em 24 horas, então o placebo subiu aí cerca de 27%. Se você comparar o resultado final das duas proteinúrias, própolis 695, placebo 1403, é praticamente o dobro a proteinúria no grupo placebo. Em relação à proteína MCP1, que tem a sua expressão aumentada na urina em pacientes com glomerulopatias, doenças inflamatórias renais, diabetes, etc. A diferença foi de quase o dobro. O grupo própolis, após um ano, terminou com 58 miligramas, o grupo placebo 98 miligramas, também com significância estatística. A hipótese testada foi positiva, foi favorável ao uso do própolis. E também no subgrupo de diabéticos, a relação proteína-creatinina foi dosada nesse subgrupo. O grupo própolis começou com 981 miligramas por grama de creatinina, terminou depois de um ano com 476, ou seja, caiu para metade. E o grupo placebo, que começou com 1.261, subiu para 1.451, ou seja, uma elevação de em torno de 15%. E aqui sim se observou um benefício também no subgrupo de diabéticos. O própolis foi comprovadamente benéfico para esses pacientes. Em relação à taxa de filtração glomerular, que nesse caso foi calculada pela fórmula MDRD, o grupo própolis terminou depois de um ano com 37 ml por minuto e o grupo placebo 33 ml por minuto, um pouquinho melhor o própolis, mas não houve diferença estatisticamente significante. Conclusão do estudo, pessoal: o própolis verde brasileiro, nesse estudo aqui muito elegante do pessoal do HC, mostrou uma redução da proteinúria de 24 horas, uma redução importante. Mostrou uma redução da proteína MCP1, que é essa proteína inflamatória que eu comentei durante o vídeo. E no subgrupo de diabéticos mostrou uma importante redução da relação proteína-creatinina. Então, isso é um dado muito importante. Infelizmente, não se observou uma melhora ou um retardo na progressão da doença renal crônica, mas, na minha opinião, isso é tempo dependente. Eu acredito que um ano não tenha sido um tempo suficiente para mostrar esse benefício, mas, claro, outros estudos de mais longo prazo, estudos populacionais prospectivos futuros podem mostrar, inclusive, esse dado aí. Tomara que sim, né? Vamos imaginar que isso vá ter aí um impacto a longo prazo. Em relação a você que tem proteinúria, que já faz uso aí de uma das substâncias tradicionais, como os IECA e os bloqueadores da angiotensina 2, o própolis não se presta aqui ao papel de substituir essas drogas, pelo contrário, é uma substância para ajudar, ou seja, para ser uma droga de adjuvância, uma droga que vai participar junto no controle da proteinúria com as drogas tradicionais que já existem e que têm sim eficácia comprovada já há muitos anos. Então não é para parar de tomar o seu remédio. Converse com o seu médico sobre esse vídeo que você viu, se você tem indicação de usar o própolis. Os dados científicos estão no artigo que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. E só para finalizar, a dosagem recomendada 500 mg por dia. Eu não posso fazer propaganda aqui do fabricante, mas no próprio artigo tem o nome da empresa que participou aí desse projeto. Essa empresa está aí no mercado, vende produtos na farmácia,
Não é aqui minha intenção, não tenho nenhum conflito de interesses nisso, o meu interesse aqui é simplesmente divulgar informação científica. Acredito que seja muito fácil encontrar esse produto, ou desse, ou de outros fabricantes, farmácias de manipulação, desde que você tenha aí confiança, boa reputação da empresa que vai manipular esse produto, eu acredito que os resultados sejam favoráveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que numa altura dessa do campeonato você já deu o like aqui, já vai compartilhar com os seus amigos no WhatsApp, em redes sociais. Eu volto semana que vem com um novo vídeo. Um grande abraço para vocês. Até lá!